sobre todo nome. Toda honra ao teu nome. Honras ao teu nome. O nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, sejas exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que está sobre todo nome. Vamos exaltar o nome, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Vamos exaltar o teu nome. Seja exaltado,
o nome que está sobre todo nome. Aleluia, Jesus. Pai, nós te agradecemos, Deus, por este dia. Pai, nesta manhã, Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Jesus. Pai, nós estamos felizes, Pai, porque Tu nos escolheste, Senhor, para trazer louvor ao Teu nome, Senhor. Pai, como igreja nesta manhã, Deus, nós nos posicionamos, Deus, para levantar bem alto o nome de Jesus, acima de toda e qualquer circunstância, Senhor. E nesta manhã, Te entregamos o nosso coração, Te entregamos o nosso coração, Te entregamos a nossa vida e agradecemos a presença do Espírito Santo em nossa vida, em nosso coração, em nosso lar, no na nossa família e neste lugar, Deus. Pai, é bom estar aqui, Deus, é bom louvar o Teu nome. Amém. Bom dia à igreja. Vamos louvar o nome de Jesus. Amém. Estão felizes? Amém. Nós estamos felizes. Esperamos que também estejam felizes aí em casa. Amém. Aleluia. Jesus é bom. Vamos adorar Jesus. Aleluia. 1, 2, 3, 4. Canta, ó minha alma. Canta, ó minha alma, que nasceu para cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Canta, ó minha alma. Canta, ó minha alma, nasceu para cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Canta, minha alma, canta a esse Deus minha alma,
e a casa e o meu coração também. E tu és o único motivo que me fez chegar. E os filhos já estão chegando aqui. E agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontra meu coração disposto a caminhar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero declarar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. E teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. 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 Estava a pensar, Inês continua a tocar. Estava a pensar, irmãos, em casa, naquele episódio em 2 de Crónicas, em que nós vemos o povo de Israel com medo dos inimigos, e vemos que o rei, que Deus deu indicação para que o povo colocasse na frente os adoradores, e vinha uma grande multidão contra Israel naquela altura. E eu, quando estava a tocar esta música, eu estava a pensar no meu coração: Deus, a nossa fé não tem a ver com aquilo que nós sentimos, mas com aquilo que nós acreditamos. E nesta hora, tu aí em casa, como estávamos a cantar há bocado, todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, eu só quero declarar que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E o povo de Israel via aquela multidão que vinha contra eles, e eles só podiam depender de Deus. E mesmo com medo, com dúvidas, aterrorizados por aquilo que vinha aí, eles colocaram-se em fé e começaram a louvar a Deus. E a Bíblia diz que Deus colocou emboscadas e os inimigos foram vencidos. Então tu, no teu lugar de adoração, que é o teu coração, tu possas adorar Jesus com todo o teu ser. Nós te encorajamos esta manhã a cantar com fé aquilo que Deus é. Aquilo que Deus é. Não aquilo que nós sentimos, não aquilo que nós vemos, mas aquilo que Deus é. E depois o resto é com Deus. Amém. Aleluia. E todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero teu é o reino. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Vamos declarar juntos. E teu
Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Estar em tua casa é o meu desejo. Estar em tua casa é o meu desejo. Viver na tua presença para sempre. Estar em teus braços é o meu anseio. Viver na tua presença para sempre. Estar em tua casa. Estar em tua casa é o meu desejo. Viver na tua presença para sempre. Estar em teus braços é o meu anseio. Viver na tua presença para sempre. Desfrutar e desfrutar do teu amor. Ouvir tua voz. Desfrutar e desfrutar do teu amor. Ouvir tua voz. Eu quero conhecer mais. Quero aprender de ti. Quero conhecer o amor que não tem fim. Se quero conhecer-te mais. Quero aprender de ti. Quero conhecer o amor que não tem fim. Sim, quero conhecer-te mais. Quero aprender de ti. Quero conhecer o amor que não tem fim. Quero conhecer-te mais. Quero aprender de ti. Quero conhecer o amor que não tem fim. Estar em tua casa. Estar em tua casa é o meu desejo. Viver na tua presença para sempre. Estar em teus braços. Estar em teus braços é o meu anseio. Viver na tua presença para sempre. E desfrutar do teu amor. Ouvir tua voz. E desfrutar do teu amor.
vou para o teu lugar. E amor fiel és tu, Senhor. Ninguém jamais ocupará o teu lugar. Jamais ocupará o teu lugar. E amor fiel és tu, Senhor. Ninguém jamais ocupará o teu lugar. Quero conhecer-te mais, Jesus. Quero aprender de ti. Quero conhecer Esta manhã, Senhor, entrego o meu coração, entrego a minha vida, Jesus. Eu quero conhecer-te mais. Adoro o teu nome, Jesus. Quero aprender de ti. O nome que é mais doce, o nome mais perfeito. Quero conhecer-te mais. O nome que é sobre todo o nome. Quero aprender de ti. O nome que venceu o inferno, Quero conhecer. venceu a morte. Eu Quero conhecer-te mais. o nome que é exaltado Quero aprender. sobremaneira.
quero conhecer o amor que não tem fim. Nome que eu amo, nome. Eu quero conhecer-te mais. Quero aprender de ti. Adoro onde tu estás. Coloca a tua mão no teu coração. Só por mais uns momentos vamos adorar Jesus. Ele é tão digno disto. Quero conhecer o amor que não tem Nome que é sobre todo Quero nome. conhecer-te mais. Quero aprender de ti. Que é adorado entre os anjos. Quero conhecer o amor que não tem Eu te adoro, Jesus. Eu te amo, Jesus. Podes dizer onde tu estás. Eu te amo, Jesus. Santo, santo, Eu santo, te amo. tu és Eu te amo, Jesus. Só mais uma vez. Eu te amo. Eu te amo, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu te amo. Pode dizer eu te amo. Eu te amo, Jesus. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Amém, Senhor. O Espírito e a esposa dizem: vem, ó vem, Senhor Jesus. Nós te amamos, Deus. Nós acreditamos que neste tempo, Deus, há uma esposa, há um Espírito que diz: vem, ó vem, Senhor Jesus. Tu és o nosso desejo, Deus. Não há nada mais para além de ti, Senhor. Tu és tudo o que nós precisamos. Tu és o nosso levantar, o nosso deitar. Tu és a estrela da manhã, Jesus. Tu és um rio que flui, um vento que sopra pela manhã, Senhor. Tu és tudo, Espírito Santo, para nós, Deus. Pai, abençoa o teu povo, Deus, esta manhã. E honramos e glorificamos o nome de Jesus, Pai, acima de tudo, Pai. O teu nome produz cura, produz vida, produz bênção, Senhor, produz perdão, Senhor. Salvação esta manhã. Obrigado, Deus. Amém. Aleluia. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém. Bom dia. Quero trazer uma reflexão, uma palavra simples hoje para abençoar os nossos corações. Obrigado por este louvor. Foi um louvor que revela os afetos de Deus para conosco, a sensibilidade de Deus para conosco, o amor de Deus para conosco. E quero agradecer ao grupo de louvor, amém, porque tiveram esta sensibilidade do Espírito Santo para me abençoar também, nos abençoar e abençoar os irmãos aí em casa, amém. Eu, como disse, quero trazer uma reflexão simples, um pensamento simples, uma palavra simples, e quero falar acerca da importância do Espírito Santo hoje, nas nossas vidas. E há um versículo-chave, um versículo que estabelece a nossa ligação com o Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26, os irmãos conhecem subejamente este versículo. Este versículo estabelece a nossa ligação com Deus e com o Espírito Santo e a forma como Ele nos ajuda neste tempo e em todos os momentos da nossa vida, quer nós possamos enfrentar dificuldades ou tempos de bênção, tempos de bonança. O facto é que nós, nas dificuldades e nos tempos de bonança, nós dependemos do Espírito Santo para viver, nós dependemos do Espírito Santo
para respirar, nós dependemos do Espírito Santo para fundamentar a nossa vida. E este versículo, Romanos 8, 26, diz o seguinte: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27 diz: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Há aqui um princípio fundamental. Para que nós possamos viver uma vida santa, espiritual, e possamos respirar nestes dias, em termos da nossa espiritualidade, nós precisamos de uma relação com o Espírito Santo. Nós precisamos de entender este texto da nossa relação, da nossa afetividade, da nossa sensibilidade à pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa e diz aqui que ele é o único que sabe orar. Nós não sabemos orar, ninguém sabe orar convenientemente. Então a Bíblia diz aqui o apóstolo Paulo que o Espírito Santo intercede por nós. E ele, nos momentos difíceis da nossa vida, nas nossas fraquezas, ele é o único que sabe orar. Então, quando nós estamos a passar por tempestades, dificuldades, é o Espírito Santo que sabe orar. Nós não sabemos, mas ele sabe, ele ora por nós. E diz aqui que o Espírito Santo nos ajuda. E esta palavra ajuda no original significa que o Espírito Santo está sempre connosco. Ele é cooperador, ele é o nosso melhor amigo, ele está sempre do nosso lado, ele está sempre a fazer alguma coisa connosco, ele está sempre a acompanhar-nos em todos os momentos da nossa vida, nas dificuldades, nos tempos mais conturbados, mas também nos tempos nos tempos melhores, nos tempos de grande bonança. O Espírito Santo está sempre connosco, em qualquer momento da nossa vida. Ele está sempre connosco. Ele está sempre connosco. E esta palavra que diz o Espírito Santo nos ajuda, significa que ele coopera, que ele é amigo, que ele é o nosso camarada, que ele não se distrai na ajuda que nós pretendemos. Ele está sempre do nosso lado. Em qualquer momento, ele está sempre do nosso lado. Claro, às vezes nós entristecemos-lo, às vezes nós fazemos com que o trabalho dele se esvaia e nós o extinguimos, mas porquê? Porque nós, com o nosso pecado, com as nossas transgressões, às vezes fazemos que ele pare a sua dinâmica, mas ele está sempre do nosso lado. E a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda. E a palavra ajuda significa isso. Ele é cooperador, ele é o nosso amigo, ele está sempre connosco, ele está sempre a ajudar-nos nos momentos mais conturbados e nos momentos melhores da nossa vida. E ele nos ajuda, e a palavra também ajuda, significa que ele se vai opor ou resistir a tudo aquilo, ou a todas as circunstâncias, ou a todos os agentes que tendem a opor-se ao propósito de Deus na nossa vida. Então, o que é que o apóstolo Paulo está aqui a dizer? Que o Espírito Santo é um cooperador, é um amigo, está sempre connosco, ele não nos larga, façamos nós o que fizermos, ele está sempre a tentar estar do nosso lado, a cooperar connosco e mais. E ele resiste, ele opõe-se, ele é contrário àquelas coisas, àquelas situações, àquelas pessoas, àquelas palavras que vêm contra o propósito de Deus para a nossa vida. Então ele não só está connosco, ele não só coopera, mas ele também opõe-se a tudo aquilo que se levanta contra o propósito de Deus na nossa vida. Mas também esta palavra ajuda significa que ele nos acompanha, que ele é nosso amigo, que ele é o nosso melhor amigo, que está sempre connosco, que resiste e se opõe e é contra tudo aquilo que se levanta contra o propósito de Deus na nossa vida, mas ele também toma todas as coisas para si mesmo. Ou seja, o Espírito Santo, ele toma as coisas para si mesmo no sentido de realizar o propósito de Deus para nós, para a igreja, para cada um de nós individualmente. E como é que ele faz isso? Ele vai usar a palavra que está dentro de nós. A Bíblia fala que a palavra é como uma semente, e há a palavra que chega junto do caminho e as aves levam, há a palavra que cai junto das pedras e não cresce e não tem raiz, há a palavra que há a semente que é lançada e não produz raiz, não produz fruto, mas há aquela semente que é lançada no solo e produz fruto. E o Espírito Santo, que coopera connosco, que é o nosso melhor amigo, que está sempre connosco, nos momentos difíceis, nos momentos
melhores, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, Ele está sempre connosco, Ele está sempre connosco. Até quando nós pecamos, Ele está a tentar ajudar-nos para vencermos o nosso pecado, as nossas fraquezas. E aqui a palavra fraqueza é uma palavra que significa as nossas doenças, as nossas debilidades, as nossas incapacidades, as nossas dificuldades. Então Ele está sempre connosco para tentar opor-se àquilo que vem contra nós, para tentar resistir àquilo que vem contra nós, para tomar todas as coisas nele mesmo, no sentido de realizar o propósito de Deus para a nossa vida, mesmo perante as grandes tribulações e as grandes dificuldades. E o Espírito Santo, Ele usa a palavra que está dentro de nós, Ele é atraído à palavra, à semente que é lançada no sol. O sol é o nosso coração e essa semente é uma semente viva. É uma semente que traz energia, a palavra traz energia. É interessante verificar uma coisa, quando Deus falou a sua palavra, e a palavra constitui ondas sonoras. Deus falou essas ondas sonoras que estão registadas naquilo que nós chamamos a Bíblia. Deus falou essas ondas sonoras para realizar coisas na terra. Sempre que Deus falou, Deus usou uma fé para realizar aquilo que Ele pretendia realizar, a sua fé para realizar alguma coisa. E o Espírito Santo, Ele vai usar essa palavra que está dentro de nós, essa semente que é lançada sobre o sol do nosso espírito, sobre o sol do nosso coração, e a palavra é algo vivo, é algo energético, é algo que contém o poder de gerar fruto. Então o Espírito Santo vai à nossa vida, coopera connosco, coopera com o nosso coração, Ele resiste a tudo o que vem contra nós, para que nós possamos, Ele tomando tudo para si mesmo, nós possamos realizar o propósito de Deus para a nossa vida. Mesmo quando nós falhamos, o Espírito Santo nunca desiste de realizar o propósito de Deus para a nossa vida. Mesmo quando nós passamos pelo maior esmagamento, pelas maiores dificuldades, o Espírito Santo nunca desiste de realizar o propósito de Deus para a nossa vida. Ele está sempre empenhado em cooperar connosco, em nos resgatar, em nos restaurar, em nos tratar, ajustar, para realizar o propósito de Deus para a nossa vida. Então o Espírito Santo é o cooperador que resiste a todas as coisas, que está sempre connosco, que resiste a todas as adversidades e que nos ajuda nas nossas debilidades, nas nossas doenças. A palavra fraquezas também significa doenças, nas nossas incapacidades, nos nossos pecados. Ele está sempre a ajudar-nos para que nós possamos realizar nesta terra, enquanto vida humana, enquanto humanos, realizar o propósito de Deus para a nossa vida. Ele toma todas as coisas em si e Ele é atraído à palavra que está dentro de nós, à semente de vida que está dentro de nós, para realizar esse fruto. O propósito do Espírito Santo é se juntar à palavra que tem energia, que tem vida, a palavra que criou todas as coisas. Ele está desejoso de usar essa palavra para gerar em nós o fruto de realização do propósito de Deus da nossa vida. Ele nunca desiste de realizar esse fruto. Então, quando diz que o Espírito Santo nos ajuda, significa que Ele é o único capaz de pegar na palavra que é misturada com a nossa fé para gerar o propósito de Deus na nossa vida. Mesmo que nós falhemos, Ele está sempre disposto a ajudar-nos. Mesmo que nós, às vezes, claudiquemos, Ele está sempre disposto a ajudar-nos para gerar o propósito de Deus na nossa vida. Então o Espírito Santo faz isso. Agora, o que é que Ele quer pretender connosco ao longo da vida? Primeiro, o Espírito Santo vem para usar a palavra no sentido, e isso é onde estão a maioria dos cristãos hoje, no sentido de confortar a nossa vida. Então o Espírito Santo diz que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. De quais fraquezas? Ele nos ajuda a ser consolados, a ser confortados, a ser mimados, a ser amados. Então a primeira expressão da ação do Espírito Santo com a palavra que existe em nós é que Ele nos consola. A primeira relação do Espírito Santo connosco, na palavra que existe em nós, é que o Espírito Santo nos conforta. Então, há esta fase da nossa vida, há estes momentos em que nós precisamos daquele consolo do Espírito Santo perante as nossas fraquezas. Precisamos do conforto do Espírito Santo perante as nossas fraquezas. Precisamos daquele amor, daquele afeto do Espírito Santo tão carinhoso perante as nossas fraquezas. Então todos nós cristãos passamos por isso. Nós passamos pela necessidade de ser confortados.
E só quem é capaz de fazer isso é o Espírito Santo. É a única pessoa que faz isso. Nós precisamos de momentos da nossa vida em que estamos a ser tão esmagados, tão maltratados, tão rejeitados, que nós precisamos desse conforto do Espírito Santo. Ele vem, ele usa aquela palavra de amor que já está dentro de nós, aquela palavra de amor que cria uma energia em nós, que é a palavra de Deus que vivifica, a palavra de Deus que é a semente incorruptível, a palavra de Deus que gera fruto. Ele usa isso para nos confortar, para nos consolar. Então, quando diz que Ele nos ajuda, Ele está sempre cooperando connosco para nos consolar. Ele está sempre cooperando connosco para resistir àquilo que tenta tirar o nosso conforto. Ele está sempre cooperando connosco para nos consolar na perspectiva de nós podermos realizar o propósito para o qual Deus nos chamou e nos criou. Mas, depois do consolo, o Espírito Santo tem outra função, que para tratar das nossas debilidades, para tratar das nossas doenças, para tratar das nossas incapacidades ou fraquezas, Ele nos transfigura, Ele nos muda, Ele nos transforma. Então o Espírito Santo vem para nos consolar, mas também para nos transformar. Para transformar para melhores cristãos, para nos transformar para melhores seres humanos. Seres humanos à imagem de Jesus, homem. Então o Espírito Santo vem para tratar as nossas fraquezas com afetos de consolo, afetos de conforto, afetos de amor, afetos de consolo infindável. Mas Ele também vem para nos transformar, nos ajustar como pessoas, como seres humanos, como homens. Ele vem para nos ajustar, para nos transformar. Mas também o Espírito Santo, porque as nossas fraquezas, as nossas debilidades magoam, as nossas debilidades, as nossas fraquezas deixam feridas, as nossas debilidades e as nossas fraquezas nos fazem autorrejeitar, mas as nossas debilidades e as nossas fraquezas podem ser tratadas pelo consolo do Espírito Santo e pela transformação que o Espírito Santo opera em nós. Mas ele não fica apenas por consolar, confortar, mimar, trazer aquele afeto de amor, mas ele também transfigura, também transforma em amor, mas ele também pretende chegar àquela fase de nos realizar. Então, só pelo Espírito Santo, nós conseguimos vencer aquelas fraquezas que nos impedem de realizar o propósito de Deus da nossa vida, o fruto de Deus para a nossa vida. Nós passamos adversidades, passamos momentos difíceis em termos psicológicos, emocionais, espirituais, físicos, mas o Espírito Santo está lá também para nos levar à realização. Então, quando diz a Bíblia que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, é porque o apóstolo Paulo sabia, Deus sabia, e o Espírito Santo que fez com que Paulo escrevesse este texto, sabia que nós, cristãos, iríamos passar por debilidades, por incapacidades, por fraquezas, por erros, por falhas, que éramos falíveis, mas que o Espírito Santo estava lá para poder usar o poder da palavra em nós, para nos confortar, nos consolar, nos transformar, nos transfigurar, nos ajustar, mas também levar à realização do propósito de Deus para a nossa vida. Então, este é o propósito do Espírito Santo. O Espírito Santo faz todo o sentido hoje, porque Ele é a única pessoa que sabe orar, porque diz que Ele intercede por nós. Nós não sabemos orar, o apóstolo Paulo diz, nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar no tempo das nossas fraquezas, nós não sabemos orar no tempo das nossas debilidades. Nós não sabemos. Só o Espírito Santo sabe. Mesmo perante o pecado, às vezes nós não sabemos orar. Mesmo perante as adversidades, às vezes não sabemos, nem conseguimos, nem temos vontade de orar. Mas o Espírito Santo ora por nós. Ele está sempre do nosso lado. Ele é um cooperador, Ele é um amigo. Ele é a pessoa que está sempre connosco para nos ajudar a orar, para nos ajudar a orar como convém. E agora, quem é que o Espírito Santo, a quem é que o Espírito Santo vai investir tanto? Em quem? Em quem é que o Espírito Santo investe tanto? Porque há uma condição na Bíblia que fala acerca daqueles em que o Espírito Santo leva a realizar o propósito. Porque todos somos dotados para realizar o propósito. Todos temos, segundo a perspectiva de Deus,
a função de realizar um propósito. Todos temos nesta vida a função, através do Espírito Santo e do poder da palavra, de realizar o propósito para o qual Deus nos criou, que Ele escreveu nos livros antes da fundação do mundo acerca de nós. Deus escreveu acerca de nós o propósito para o qual nós iríamos fazer nesta terra, nós iríamos estabelecer nesta terra. Então, mas há condições que levam o Espírito Santo a ser atraído a nós. Ele gosta de ser o companheiro de todos. Ele gosta de ser o amigo de todos os cristãos. Ele gosta de ser o amigo de todos aqueles que dizem que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Mas há condições no nosso caráter, na nossa vida, que levam o Espírito Santo a ser tão atraído a nós. Com que propósito? De nos consolar, confortar, de nos transformar, mas também de realizar o propósito de Deus para a nossa vida. Quais são essas condições? Simples. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 1, 26, 27, a Bíblia diz que Deus vai escolher as coisas insignificantes. As coisas que não têm aparência nenhuma. As pessoas que não têm aparência nenhuma. E há outra versão que diz que Deus escolhe as coisas insignificantes ou as coisas humildes. As pessoas humildes. E, segundo a Bíblia, uma pessoa insignificante, uma pessoa humilde, segundo o texto no original, uma pessoa insignificante, uma pessoa humilde, é aquela pessoa que nós olhamos para ela, o mundo olha para ela e não lhe dá importância nenhuma pela aparência. Isto parece contrário a tudo o que o mundo hoje reflete, o que o mundo tenta projetar, o que o mundo tenta cultivar, o que o padrão do mundo tenta injetar na nossa mente as pessoas mais bonitas são aquelas que são escolhidas para anúncios publicitários, as pessoas com o corpo mais bem formado e o corpo mais bem traçado e musculado são as pessoas que são escolhidas para anúncios de televisão, para programas de televisão. Hoje nós temos a tendência, em geral, para seguir pessoas que têm um aspecto, uma aparência, uma imagem que seja apetecível, mas aqui a Bíblia diz que Deus usa, Deus vai usar, Deus vai tratar, o Espírito Santo vai consolar, transfigurar e realizar o propósito daqueles que são sem aparência, que não têm uma aparência apetecível para o mundo, aqueles que são insignificantes ou humildes. Então o que é que isto significa? Que o Espírito Santo vai usar aquelas pessoas que vão depender dele completamente. Não dependem da sua imagem, não dependem da projeção da sua imagem, não dependem da beleza da sua imagem, não dependem da atração da sua imagem, não dependem da sua... A Bíblia diz que Jesus não tinha aparência para que o desejássemos. A Bíblia diz isso acerca de Jesus. E hoje nós vivemos numa geração em que tudo é atraído à imagem. As pessoas são atraídas à imagem. As pessoas acham que aqueles que são mais visíveis são aqueles que são mais capacitados. Mas a Bíblia fala ao contrário acerca daqueles a quem o Espírito Santo ajuda, aqueles que o Espírito Santo com quem quer cooperar, aqueles com quem o Espírito Santo resiste às adversidades que tendem a roubar o propósito de Deus para a vida deles. Quem? As pessoas humildes. Então a palavra gera este fruto, a palavra gera esta forma, esta energia na vida das pessoas através da ação do Espírito Santo. A palavra gera um fruto, a palavra gera a realização do propósito. Em quem? Principalmente naqueles que são insignificantes. Ou seja, daqueles que são humildes, daqueles que não querem projetar a sua imagem. Porquê? Porque o Espírito Santo ajuda principalmente aquelas pessoas que sabem que dependem dele para tudo. Estão a ser esmagadas, dependem do Espírito Santo. Estão a ser perseguidas, dependem do Espírito Santo. A vida não está a correr como elas desejavam, dependem do Espírito Santo. Parece que tudo não corre bem, dependem do Espírito Santo. Estão no fundo do vale, dependem do Espírito Santo. Estão no cimo da montanha, dependem do Espírito Santo. Quem? Aquelas pessoas que não estão para projetar-se a si mesmo. E hoje parece que há uma vaga, uma fobia, uma ânsia para que as pessoas sigam pessoas que se querem projetar. É assim no mundo, é assim na igreja, é assim em todo o lado.
Aquelas pessoas que são mais visíveis, aquelas pessoas que se querem projetar, são aquelas pessoas que aparentemente parecem que têm seguidores. Mas o Espírito Santo, ele colabora, ele é tão amigo, como diz 1 Coríntios, Deus usa as coisas insignificantes. Ou seja, aquelas pessoas que parecem não ter imagem que seja apetecível aos olhos dos outros. Aquelas pessoas que os outros olham para elas e não desejam estar com elas. É por causa da imagem. Pessoas que dependem do Espírito Santo completamente. Mas depois diz a Bíblia que Deus usa as pessoas loucas para confundir as sábias. Pessoas loucas. E o termo é mesmo pessoas loucas. E o que é que isto significa? O Espírito Santo é atraído a pessoas que não dirigem a sua própria vida. Porque uma pessoa que tem alguma incapacidade nesse sentido, ela não consegue dirigir a sua própria vida. Então o Espírito Santo é atraído a pessoas que dependem dele para dirigir a sua vida. Pessoas que não se consideram sábias, não se consideram acima dos outros, não se consideram com uma versão da vida melhor do que a versão dos outros. Pessoas que dependem do Espírito Santo para tudo, para serem guiadas por ele. Então o Espírito Santo é atraído a pessoas que são humildes, ou seja, que não têm aparência. Não é uma aparência desejável, não é uma aparência apetecível, não é uma aparência que o mundo cultiva. Pessoas que dependem do Espírito Santo para viver. E o Espírito Santo é atraído a pessoas que aparentemente parecem loucas. Ou seja, pessoas loucas não conseguem dirigir a sua vida. Não têm a veleidade de dizer, eu consigo fazer tudo sozinho e dirigir a minha vida sem precisar de ninguém. Não, o Espírito Santo é atraído a pessoas que sabem que dependem dele para viver. Dependem dele para respirar. Dependem dele para chegar a uma espiritualidade. Dependem dele para serem consoladas. Dependem dele para serem transformadas. Dependem deles para realizar o propósito que Deus tem para as suas vidas. Mas também diz a Bíblia que não só pessoas que são insignificantes, que não cultivam a sua imagem, não projetam a sua imagem. Hoje vê-se tanta gente a correr para o lado de pessoas que têm uma imagem apetecível. Mas o Espírito Santo vai usar pessoas, vai colaborar com pessoas, vai consolar em afetos pessoas que não querem cultivar a sua imagem. Quando o mundo olha para essas pessoas, o mundo não lhes apetece ver aquela imagem. Como Jesus, não havia beleza alguma nele para que o desejássemos, diz a Bíblia. Mas o Espírito Santo também vai ser atraído a pessoas que parecem loucas, que não conseguem gerir a sua vida sem ele, não conseguem direcionar a sua vida sem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também diz a Bíblia que Deus vai usar as pessoas que são rejeitadas pela sociedade, que não cabem no padrão deste mundo, que não cabem no padrão desta sociedade. E são 3 condições que caracterizam pessoas que vão atrair o Espírito Santo e que Deus vai usar. Pessoas que são rejeitadas socialmente, não cabem dentro do padrão social, não vivem do padrão social, não cultivam as coisas que o mundo cultiva em termos de padrão social. Elas têm um padrão diferente. Diz lá em 1 Coríntios. São as pessoas que Deus vai usar. Vai usar as pessoas loucas para confundir as sábias, vai usar as pessoas insignificantes para confundir as fortes, vai usar as pessoas que parecem rejeitadas neste mundo para poder serem usadas por Ele. Então o Espírito Santo tem esta função. Ele nos ajuda, Ele nos consola, nos conforta, está sempre connosco, coopera, sempre nosso amigo, sempre connosco, em todos os momentos da nossa vida, para resistir a tudo o que vem contra a realização do propósito de Deus na nossa vida. Ele toma todas as coisas nele para realizar o propósito de Deus na nossa vida, usando a palavra que está dentro de nós para chegar a este fundamento, a realização do propósito. Mesmo quando nós falhamos, Ele está disposto a nos dar outra oportunidade para a realização do propósito dele para a nossa vida. A quem? A pessoas que de facto são insignificantes ou humildes, em pessoas que parecem ser loucas
porque não conseguem dirigir a sua vida e dependem do Espírito Santo para dirigir, e pessoas que parece que ninguém lhe dá nada por elas, que são rejeitadas. Não cabem no padrão social, porque estas pessoas, o que é que acontece com estas pessoas? Estas pessoas reconhecem que são fracas e o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Então o Espírito Santo é sempre atraído a pessoas que reconhecem que são fracas. O Espírito Santo é sempre atraído a pessoas que reconhecem que têm as suas debilidades, as suas dificuldades, as suas incapacidades, porque Ele nos ajuda, não diz nas nossas forças, diz nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda com gemidos intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. O que é que isto quer dizer? Ele intercede, Ele intercede, Ele intercede, Ele ora por nós, Ele é o único que sabe orar nos momentos, em qualquer momento da nossa vida, Ele é o único que intercede por nós nos momentos da nossa fraqueza. E o que é que isto quer dizer? Que Ele está sempre ao nosso lado. Sempre ao nosso lado. Quando nós passamos por uma tempestade, está lá o Espírito Santo. Quando nós passamos por um momento tão difícil, está lá o Espírito Santo. Quando nós não sabemos o que fazer à nossa vida, está lá Ele. Quando nós pensamos que já não há sucesso para nós, já não há futuro para nós, já não vislumbramos o horizonte, está lá o Espírito Santo. É o que quer dizer, Ele intercede por nós. Ele está lá sempre. Em qualquer momento da nossa vida, Ele está lá sempre. Quando passarmos por uma crise financeira, está lá o Espírito Santo. Quando tivermos uma dificuldade no nosso corpo, uma doença, está lá o Espírito Santo. Ele nos ajuda nas nossas doenças, nas nossas fraquezas. Quando as coisas não correm bem, está lá o Espírito Santo. Quando a nossa vida espiritual às vezes parece não ter sucesso, está lá o Espírito Santo. Quando passamos por uma dificuldade tremenda, está lá o Espírito Santo. Quando às vezes não sabemos o que fazer à nossa vida, e às vezes falamos como Jó, como Elias, olha, Deus mata-me e leva-me, está lá o Espírito Santo. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele está lá. Porque Ele é o nosso amigo que nos ajuda, está sempre lá. Eu gostava que nós entendêssemos isso. O Espírito Santo está sempre lá. Quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, o salmista diz, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Está lá o Espírito Santo. Está lá sempre o Espírito Santo. Quando a morte parece bater à nossa porta, e nós às vezes temos dificuldade de lidar com situações, o Espírito Santo está lá. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso cooperador. Ele é a pessoa que está sempre connosco. Está lá o Espírito Santo. Às vezes nós autoculpamos-nos. Às vezes nós autorrejeitamos-nos. Às vezes nós achamos que já não há saída. Às vezes nós achamos que erramos muito. Às vezes nós achamos que falhamos muito. Mas lá está Ele, cheio de afetos para nos consolar. Lá está Ele, cheio de amor para nos transformar. Lá está Ele, cheio de esperança para realizar a perspectiva de Deus, para realizar o propósito de Deus para a nossa vida. Então o que é que isto quer dizer? O Espírito Santo coopera connosco, nos ajuda. Quer dizer que Ele, quando intercede por nós, eu posso descer ao fundo do vale e Ele está lá. Eu posso subir ao cimo da montanha e Ele está lá. Eu posso ter uma crise na minha fé e Ele está lá. Eu posso ter uma dificuldade na minha saúde e Ele está lá. Eu posso passar pela maior tribulação, pela maior tempestade e Ele está lá para me fazer andar sobre as águas. Ele está lá sempre. Ele está lá sempre. Ele está lá sempre. Ele está lá sempre. E Ele está lá para transferir para nós o poder de Deus. É o nosso Consolador, é o nosso advogado, é o nosso amigo, é aquele que vai revelar Jesus, é aquele que vai revelar o que Jesus disse, é aquele que vai revelar a vontade de Jesus para a nossa vida, é aquele que vai revelar e vai avivar a palavra que está dentro de nós, que caiu no coração, caiu no solo fértil. Ele vai revelar o fruto à nossa vida. Ele está lá sempre. E às vezes, quando nós pensamos que já não damos fruto, Ele está lá. Às vezes, quando nós pensamos que o fruto já não é possível, Ele está lá. Ele está lá em pessoas que são insignificantes,
pessoas que querem que Ele dirija a sua vida, pessoas que não entram no padrão deste mundo, pessoas que não se envaidecem, pessoas que não entram numa perspectiva de cultivo à imagem. Ele está lá. Ele está lá sempre. Ele está lá. Ele está lá. Então o que é que isto quer dizer? Que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quer dizer que Ele é o único que sabe orar nos momentos mais difíceis da nossa vida. É o único que sabe orar nos momentos em que nós não sabemos. É o único que sabe orar nos momentos em que nós não sabemos fazer nada. Já não sabemos como fazer. Humanamente, estamos tão esmagados que nós não sabemos como orientar a nossa vida. Porque Ele nos ajuda nas nossas debilidades, nas nossas incapacidades, nas nossas fraquezas. Ele está lá. Ele está lá sempre. Ele está lá. Ele está lá, isto quer dizer, quando diz que Ele intercede, quer dizer que em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer momento, Ele está lá. Ele nos acompanha e está lá. Mesmo quando nós perdemos a esperança toda, Ele está lá a orar por nós. E diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, Ele transfere para nós, Ele cultiva em nós, Ele aviva em nós aquele poder da palavra que está em nós. Aquela energia da palavra, aquela vida da palavra, aquela frutificação da palavra que está em nós. Ele transfere isso para nós. Para quê? Porque quando Ele ora com gemidos inexprimíveis, é interessante perceber isso. Quando Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis, significa que Ele está cheio de afeto por nós. Ele é tão sensível, tão amoroso, que Ele está a transferir para nós a cura. Ele está a trazer a nós o poder. Ele está a trazer para nós a esperança. Ele está a avivar em nós a fé através da palavra que está em nós. Ele está a realizar de novo aquele sentido de fé, aquele sentido de esperança, fazendo-nos acreditar que é possível realizar o propósito de Deus na nossa vida, mesmo quando tudo parece contra nós. Porque o Espírito Santo nos ajuda, Ele coopera connosco, resistindo a todas as coisas que se levantam para que nós não consigamos realizar o propósito de Deus para a nossa vida. Então é sempre o Espírito Santo. É sempre o Espírito Santo. Hoje é fácil fazer uma espiritualidade de programa, uma espiritualidade de culto, uma espiritualidade de técnica, mas a pessoa que vai levar-nos a realizar o propósito na plenitude é o Espírito Santo. E mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós achamos que já não há saída, Ele está lá. E está lá para quê? Está lá para nos consolar, cheio de afetos, porque quando diz que Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis, são os afetos do Espírito Santo. É a sensibilidade do Espírito Santo, é a forma emocional com que Ele nos trata. É a forma carinhosa, é a transferência de cura, é a transferência de saúde dEle para nós, quando Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando nós estamos a orar em línguas, ou quando nós temos esta relação com o Espírito Santo, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele está lá para transferir aquele afeto, para nos consolar com aquele afeto, para nos tratar com aquele afeto. Um afeto que só Ele sabe dar ao nosso espírito, ao nosso corpo, à nossa alma. Um afeto espiritual, um afeto do Espírito Santo, um afeto infinito, um afeto cheio de calor amoroso. Ele está lá. Quando diz que é com gemidos inexprimíveis, quer dizer que esta é a forma do Espírito Santo nos afetar com aquele amor, com aquele carinho afetuoso, com aquela relação sensível que Ele sabe ter connosco. Então, Ele faz isso porque sempre com um objetivo, que nós nunca desistamos de realizar o propósito para o qual Deus nos chamou. Este é o propósito dele. Jesus disse que Ele vinha, era o Consolador, nos falaria toda a verdade. Ele era o nosso advogado, o nosso amigo, o nosso melhor amigo. Então nós dependemos do Espírito Santo para viver, para respirar e nos momentos difíceis para receber todo o afeto que outro ser humano não nos consegue dar. Às vezes, quando a vida parece correr mal,
temos o afeto do Espírito Santo. Às vezes, quando tudo parece cair ao nosso lado, temos o afeto do Espírito Santo. E a verdade é esta: nós vivemos espiritualmente no conhecimento de Jesus por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo colocou o amor de Deus no nosso coração, diz a Bíblia. Então nós só conseguimos entender o amor através do Espírito Santo. Nós só conseguimos entender a plenitude do amor através do Espírito Santo. Há quem diga que o apóstolo Paulo orava pelo menos 3 horas por dia em línguas. Daí um homem tão fustigado pelo seu caráter difícil, que perseguia a igreja, que maltratava os cristãos, que destilava o ódio contra os cristãos, ele poder falar de Coríntios, 1 Coríntios 13, acerca do amor. Porquê? Por causa dos afetos do Espírito Santo. Então nós só conseguimos falar de amor, só conseguimos falar de propósito, só conseguimos falar de realização se nós tivermos uma relação íntima com o Espírito Santo. Ele está pronto para isto. Ele é o nosso melhor amigo. Eu podia estar aqui toda a manhã a falar do Espírito Santo, da relação com o Espírito Santo, do amor do Espírito Santo, da vida do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Podia falar disso toda a manhã, mas sem experimentar tudo o que eu digo, não faz sentido. Porque é uma relação afetuosa, é uma relação íntima, é uma relação cheia de propriedade, de substância emocional e espiritual. É uma relação que só Ele sabe ter connosco. Ele nos ajuda nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Nós podemos recorrer aos amigos, podemos recorrer aos irmãos na igreja, podemos recorrer a tantas pessoas, mas ninguém nos consegue consolar, transformar e realizar como o Espírito Santo. Então quero deixar esta mensagem para os irmãos esta manhã. Podemos observar tantas imagens, podemos ver tanta gente com sucesso, podemos seguir tantos exemplos nesta sociedade, mas sem o Espírito Santo, nós não conseguimos realizar nesta terra o propósito de Deus para a nossa vida. Sem o Espírito Santo, não há aquele consolo tão intenso, tão intencional, tão afetuoso. Sem o Espírito Santo, nós não temos esta ajuda. Ele coopera connosco, Ele intercede por nós. Se você estiver no momento mais difícil da sua vida, Ele está lá. Ele nunca desiste de si. Se estiver no momento mais conturbado, Ele está lá. Se parece que o céu lhe caiu em cima, o Espírito Santo está lá. Se você cair dentro de um poço, o Espírito Santo está lá. Porque Ele é o nosso amigo que nos acompanha para nos ajudar nas nossas fraquezas. E só Ele consegue fazer isso. Eu quero deixar esta mensagem. Eu creio que no meio de tanta tendência para cultivar a imagem do homem, dentro da igreja e fora da igreja, tanta tendência para querermos projetar imagem, eu creio que este é o tempo de nós vivenciarmos, experimentarmos uma relação com o Espírito Santo. Porque é isto que vai determinar o nosso futuro. A imagem hoje é apetecível, aparece, é cultivada, mais tarde aquilo se apaga, se esvai, morre. Mas a relação com o Espírito Santo perdura para sempre. Então nós precisamos do Espírito Santo. E quando eu falei acerca da palavra em nós, está lá em Hebreus 5, que a palavra vai atrair o Espírito Santo à nossa vida. A palavra que é a voz de Deus. Nós queremos que a palavra de Deus foi falada para gerar matéria, gerar coisas. Então, porque a palavra são ondas sonoras. E está provado que a matéria é constituída de ondas sonoras. Então, quando a palavra que está em nós é avivada pelo Espírito Santo, ela constitui, ela materializa, ela consubstancia coisas. E neste caso, consubstancia o quê? A realização do propósito de Deus na nossa vida. Que se tem que ver
como algo palpável, algo visível. Então quero deixar esta mensagem simples, que o Espírito Santo é atraído a nós. Ele nos ama tanto, para nos ajudar nas nossas fraquezas. E Ele intercede por nós com os gemidos inexprimíveis, quando nós não conseguimos, não sabemos orar. Só Ele faz isso por nós. Que Deus o abençoe, tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada. E o segredo está, a chave está, o segredo e a chave da vida cristã estão no facto de nós cultivarmos uma relação íntima com o Espírito Santo. Não se esqueça, quando tudo parece difícil, complicado à nossa volta, na nossa vida, Ele está lá. Quando o nosso corpo parece ficar débil, Ele está lá. Quando a nossa alma parece oscilante, Ele está lá. Quando tudo à nossa volta parece cair, o Espírito Santo está lá. Está lá para nos reerguer, para nos consolar, para nos transfigurar, para nos ajustar e para nos levar à realização do propósito de Deus para a nossa vida. Ele só não faz isso porque nós cooperamos com Ele e Ele connosco. E Ele só não faz isso se nós não cooperarmos com Ele. Que Deus o abençoe. Vou deixar aqui um desafio. Ore em línguas por dia. Tenha uma relação com o Espírito Santo e irá perceber que Ele está lá sempre. Que Deus o abençoe. Até para a semana que vem. Um bom domingo. Amém.